Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais Minha Saúde, programa exclusivo da Unimed Teresina para ajudar a cuidar de você. E é sempre bom lembrar, este programa você pode assistir lá no canal da Unimed Teresina no YouTube. Nós preparamos muitos conteúdos sobre saúde e bem-estar para você. Assiste lá, youtube.com/Unimed Teresina Oficial. Olha, pessoal, o acidente vascular cerebral, AVC, é hoje a principal causa de mortes no Brasil, de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Neurologia. Entre os meses de janeiro e abril deste ano, segundo dados do Portal da Transparência dos Cartórios de Registro Civil, foram registradas 32.127 mortes por AVC no país, seguido de 32.093 infartos. Hoje nós vamos falar mais sobre o AVC, que é uma doença grave. Convidamos o médico Raimundo Feitosa, que é neurologista, cooperado Unimed Teresina. Doutor Raimundo, bom dia, bem-vindo ao Minha Saúde. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Bom dia aos telespectadores. Vamos falar hoje um pouquinho sobre o AVC, né? Vamos falar sobre o AVC e quais são, o que são, na verdade, doutor, os AVCs, né? Os acidentes vasculares cerebrais. Bom, o AVC, né, como você já falou, né, é uma sigla que quer dizer acidente vascular cerebral. Então, no AVC, nós temos um acometimento dos vasos sanguíneos do cérebro, no qual nós vamos ter uma interrupção do fluxo de sangue. Essa interrupção do fluxo de sangue vai, dependendo da área do cérebro acometida, pode dar vários déficits, né, vários sintomas. Pode ter uma paralisia de um lado do corpo, alterações da fala, da visão. Doutor, e quais são os tipos de AVC? Bom, nós temos dois grandes tipos de AVC. Nós temos o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O isquêmico ele é bem mais comum, em torno de 80% a 90% dos casos. Você vai ter uma interrupção do fluxo sanguíneo ao cérebro por uma obstrução, por um trombo em algum vaso sanguíneo. A gente tem uma ilustração, inclusive, aqui, do isquêmico e do hemorrágico. Exatamente. Então, esse primeiro, né, o isquêmico, você vê que você vai ter um trombo, uma obstrução no vaso sanguíneo. O sangue coagulado dentro de um vaso. Ele coagula, isso, ele pode coagular, interrompe o fluxo de sangue e aquela área, né, que vai ficar ali em azul, vai ter anóxia, ou seja, vai ter uma interrupção do fluxo. No acidente vascular hemorrágico, essa interrupção ela se dá por um extravasamento do sangue. É como se você rompesse um cano que vai para uma casa e falta água naquela casa. Seria mais ou menos isso. Então você pode ter uma ruptura do vaso sanguíneo, aquele sangue, em vez de ele ir para aquela área do cérebro que deveria ir, ele vai extravasar. Então vai faltar oxigênio, nutrientes, né, levados pelo sangue para aquela área específica. Bom, doutor, o que causa esse rompimento do vaso e a hemorragia no AVC? Normalmente esse extravasamento ele se dá por alguma fragilidade no vaso, né, que é, no caso você pode ter com aneurisma cerebral. Ou você pode ter um extravasamento pelo aumento da pressão. Então esse sangue ele corre dentro do vaso, né, sob uma pressão. Quando ela aumenta muito, você pode ter uma ruptura e aí provoca o extravasamento daquele vaso naquela região. Bom, gente, nós temos alguns fatores de risco sempre para as doenças. No caso do AVC, doutor, quais são os fatores de risco para um acidente vascular cerebral? Bom, então nós temos vários fatores de risco, né? Primeiro, a idade. Então, o AVC é uma doença mais frequente nos pacientes que têm uma idade mais avançada. Outro fator de risco frequente, que é muito importante, é a hipertensão arterial, a pressão alta. Colesterol elevado também, diabetes é um outro fator de risco. Obesidade, tabagismo, consumo excessivo de álcool, sedentarismo. Então, na verdade, são vários fatores, né? Muitas vezes o paciente que tem um AVC, ele não tem só um fator de risco. Realmente ele tem a idade avançada, ele tem diabetes, tem hipertensão, sedentário. De fatores mesmo. Isso é uma combinação de fatores que, quando realmente estão juntos, ali aumenta muito esse risco. Quais são os sinais de alerta, doutor Raimundo, para o AVC? Bom, então o sinal de alerta, quando pensar no AVC? Então a gente tem que lembrar que o AVC você vai ter uma alteração neurológica. Normalmente nós podemos ter uma alteração motora, uma fraqueza de um lado do corpo, geralmente, uma alteração da fala, o paciente começa a ter uma fala mais embolada, uma fala mais empastada, ou ele pode também não conseguir falar, pode ter alteração também na musculatura, na mímica facial, com um lado do rosto, com a boca um pouco mais puxada para um lado. Existe, inclusive, uma regrinha que nós usamos muito, né, um mnemônico, que é o SAMU. Então, quando chamar o SAMU, suspeitando de um AVC, você usa as iniciais do SAMU. S, você pede para o paciente sorrir. Então, se você notar que o sorriso está torto, a boca está mais puxada para um lado, pode ser um sinal de AVC. O A, de SAMU,
pede para o paciente dar um abraço, levantar os braços. Então, quando tem um AVC, você pode ter a fraqueza de um lado do corpo e ele não consegue abrir os braços adequadamente. O M, você pode lembrar de música, pede para o paciente cantar uma música ou falar. Ele pode ficar com a fala um pouco mais embolada, não conseguir falar. E o, caso você observe algum desses fatores, você chama o serviço de urgência. SAMU, gente, SAMU. Tá aí. Lembra sempre da sigla do SAMU e em caso de alguém ter alguma dessas características, pode estar sofrendo um AVC e o tempo de atendimento é muito importante, não é, doutor? O tempo é essencial. O tempo ele vai determinar realmente o sucesso do nosso tratamento. Ele pode realmente mudar a vida do paciente, pode salvar a sua vida ou evitar que ele tenha sequelas graves. A gente vai já continuar essa conversa com o Dr. Raimundo Feitosa, mas antes eu tenho um recado para você. Time verde em campo e a meta é dar uma goleada de cuidado e de proteção. Afinal, cuidar da saúde está com a bola toda, pois quem é bom de jogo tem sempre um bom plano. Então venha ser Unimed Teresina e tenha à sua disposição mais de 1.000 médicos especialistas, um centro de diagnóstico exclusivo, além de um hospital próprio de alta complexidade. Aqui tem cuidado, aqui tem torcida, aqui tem Unimed. Ligue 2107-8000 e faça o seu plano. Doutor Raimundo, temos sempre aqui as perguntas tradicionais da nossa audiência. Vamos à primeira pergunta. Pedro Filho, beneficiário Unimed Teresina. Pessoas jovens também podem ter AVC? Uma pergunta muito boa, Pedro. O AVC, apesar de ser mais frequente em pessoas idosas, com mais idade, ele pode também acometer pessoas jovens. Tá? E nesse caso, a investigação tem que ser um pouco mais complexa. Então, pacientes jovens podem ter AVC. Por exemplo, pacientes que têm enxaqueca com aura, né, aqueles enxaqueca que têm alterações visuais ou alterações sensitivas. Bom, doutor, temos mais uma pergunta aqui no nosso telão. É a pergunta da Fernanda Martins. Como identificar que uma pessoa está tendo um AVC? Então, como identificar? É uma alteração neurológica e normalmente é de uma forma súbita. Então, a pessoa subitamente ela perde o movimento de um lado do corpo, ela tem uma alteração súbita na fala, ela tem alguma alteração, pode ser de sensibilidade, pode ser visual, vai depender da área do cérebro acometido. Vamos a mais uma pergunta, doutora, da Ana Célia. Quem já teve um AVC tem mais chances de ter outro e mais grave? Essa pergunta, inclusive, me interessa muito, porque só um testemunho rápido, eu já tive um AVC, que é uma trombose cerebral, que é um tipo de AVC, né, doutor, pelo que o senhor explicou. Então, a gente fica preocupado. Pode ter outro? Pode ter mais grave? Bom, o paciente que já teve um AVC, ele tem de fato um risco maior de apresentar um novo episódio. Tá? Lembrando que o paciente que teve um AVC, ele normalmente, né, ele é hipertenso, é diabético, sedentário, obeso, às vezes tabagista. Então, o fato de ele já ter um AVC já aumenta o risco para ele ter um segundo ou terceiro. E se ele não corrigir os fatores modificáveis, esse risco vai perdurar. Como é que a gente pode prevenir o AVC? Bom, então a prevenção do AVC, né, ela se dá com um bom estilo de vida. Como você falou no final, um dado interessante, né? O AVC, ele briga junto com o infarto para quem tem o primeiro lugar no número de mortes. Mas no fim das contas, quando a gente avalia o AVC e o infarto, nós vemos que na verdade são os mesmos fatores de risco. E aqui a gente tem algumas dicas, olha só. Isso, então o que nós temos é que você tem um bom estilo de vida, você vai prevenir tanto o infarto quanto o AVC. Nós temos que ter controle das comorbidades. Então colesterol, diabetes, são fatores de risco. Pressão arterial elevada, então é importante procurar o seu cardiologista, manter um controle pressórico adequado. Você tem que praticar atividades físicas, evitar o consumo de algumas substâncias, né, como o tabaco, por exemplo, né, o tabagismo é um fator de risco importante, uma alimentação saudável. Então o que a gente vê na verdade é que a prevenção do AVC, em última análise, é você ter uma vida saudável, ter bons hábitos de vida, dormir bem, você praticar atividade física, uma boa alimentação. Se você já tem algumas doenças como pressão alta, diabetes, colesterol elevado, trate dessas doenças, procure o seu médico de confiança para tratar. Essa é a melhor forma de você prevenir um AVC. Muito bom, nós agradecemos demais. O Minha Saúde de hoje vai ficando por aqui. Conversamos com o Dr. Raimundo Feitosa, que é médico neurologista. Muito obrigada, doutor, pela conversa. Eu que agradeço o convite, tá? E vamos nos cuidar, pessoal. Sempre é tempo, né, a gente cuidar de AVC e melhorar a nossa qualidade de vida, né? Acho que você fazer atividade física, uma boa alimentação, isso aí vai evitar não só AVC, mas várias outras doenças. E é para isso que Minha Saúde existe. A gente deseja que você se cuide, que tenha muita saúde. Nosso próximo encontro é terça-feira às 11h50 aqui na Band e eu te espero. Até lá!